Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do Deep Learning, da disciplina de Deep Learning, e hoje nós estamos começando oficialmente o último módulo da disciplina, que é redes recorrentes e processamento de texto. Com isso, aí nós ainda temos muitos módulos também, é um módulo tão grande quanto foi o módulo, acho que nem é um módulo tão grande quanto foi o módulo de visão computacional, não, mas ele não é um módulo curto também, não. A ideia da aula de hoje, inclusive, a ideia é ser uma aula curta, por incrível que pareça. A ideia é introduzir o formalismo do tratamento de texto, né? Tratamento computacional de textos, e alguns rudimentos bem básicos da NLP. Então, ela tem uma parte inicial mais teórica e vamos ver a parte final só para fechar. Esperamos fazer isso bem rapidinho. Liberar todo mundo para curtir esse pequeno calorzinho, esse delicioso calorzinho que está fazendo em casa. Então, gente, para começar a parte da fundamentação matemática do tratamento de textos, nada melhor do que falar sobre a disciplina de processos estocásticos. Vocês vão ver que eu uso processo estocástico para tudo. Por que eu uso esse processo estocástico para tudo? Porque é o arcabouço matemático / estatístico para quem trabalha com ciência de dados. Né? O arcabouço para representar imagem, para representar áudio, para representar texto, para representar grafos, para representar o que for, são processos estocásticos. Okay? Então, eu vou dar uma assim, aonde eu quero chegar com isso aqui? A gente vai ver que trabalhar deep learning para textos é um problema análogo ao problema de previsão de séries temporais. Os modelos que fazem uma coisa fazem a outra coisa. São todos modelos autorregressivos. Essa é a lógica da gente estar revisitando processos estocásticos aqui. Então, gente, textos, eles são dados complexos, não estruturados, como eu já havia falado para vocês. Então, assim, a gente não pode pegar um texto com tamanho fixo, os tamanhos dos textos, seja ele frases, documentos, seja o que for, ele não tem tamanho fixo, ok? E nem a ordem das palavras é fixa. Então, cada palavra também tem uma semântica própria, e a relação das palavras formam outras semânticas mais complexas. Então, a gente utiliza processos estocásticos para compreender textos exatamente por causa disso, por causa da incerteza, por causa dessa maleabilidade do texto. Então, lembrando que um processo estocástico ele é um construto matemático que une dois conjuntos. O ômega é o domínio, é o conjunto dos valores, né, que as variáveis do processo estocástico podem ter. O outro, o T, é o conjunto índice, certo? Geralmente, o nosso conjunto índice ele é um número, quando o processo estocástico ele é unidimensional, né? O conjunto índice ele é um número natural. Isso se, obviamente, o processo estocástico for de tempo discreto. E se for de tempo contínuo, ele é um número real. O que eu quero dizer aqui? O índice é porque as variáveis que compõem um processo estocástico, elas têm uma ordem. E essa ordem ela precisa ser respeitada. Elas têm uma posição. E aí, quem gerencia essa posição é o conjunto índice. O valor de cada uma das variáveis, quais valores que cada variável pode assumir, quem gerencia isso é o ômega, é o conjunto domínio, que pode ser um conjunto contínuo, que pode ser um conjunto discreto, né? Que pode ser um conjunto infinito e pode ser um conjunto finito.
né? Dependendo de qual nós vamos modelar aqui. Então, tanto o ômega quanto o T, né, tanto o domínio quanto o conjunto índice, eles podem ser discretos ou contínuos. Eles podem ser finitos ou infinitos. Eles podem ser unidimensionais ou multidimensionais. A gente já viu lá atrás, você vê, se vocês voltarem às aulas, vocês vão ver que eu comecei a aula de imagens exatamente com o processo estocástico. Por quê? Porque uma imagem, ele é um processo estocástico bidimensional, né? Cada pixel é uma variável, né? E essa variável, o conjunto, o domínio do pixel, né? Cada variável do processo estocástico lá, o domínio dela é a cor, né? O conjunto dos números que compõem cada cor. E o conjunto índice da imagem é a posição do pixel x e y, né? Lá dentro da largura e altura da imagem, certo? E a mesma coisa vai valer aqui para textos para a gente, ok? Uma outra forma de dividir um processo estocástico é simplesmente listar as variáveis que compõem o processo estocástico. Vocês estão vendo que esse processo estocástico aí é um processo estocástico unidimensional, que é o foco do que nós vamos trabalhar aqui agora. Séries temporais e texto, ambos são processos estocásticos unidimensionais. Então, cada variável dessa lá, x alguma coisa, ou seja, é uma amostra do processo. Ela está indexada. Cada amostra desse processo, que são variáveis, né? Cada amostra desse processo, ela tem um índice T lá que pertence ao conjunto índice. E o valor de x, qual o valor que essa amostra tem? Ele pertence ao conjunto ômega, né? Então, x ele é gerenciado pelo ômega, pelo domínio, e o t, o índice, é gerenciado pelo conjunto t, que também em séries temporais é chamado de tempo. Ok? Então, cada amostra da minha variável aleatória, cada amostra do meu processo, desculpa, cada amostra do meu processo estocástico é uma variável aleatória. E o seu valor ele é regido por uma distribuição de probabilidades, que é a distribuição de probabilidades do processo estocástico. Beleza? Então, qual que é a grande questão do que vale a mesma coisa para o pixel, que vale a mesma coisa que para o texto? Uma amostra dentro de um processo estocástico, ela tende a ter uma relação de dependência das amostras anteriores, assim como o pixel ele tem uma relação de dependência com os pixels que estão no seu entorno, certo? E aquela amostra naquele tempo t, ela é dependente das amostras dos tempos anteriores, t-1, t-2, até zero, e ela, de alguma forma, pode impactar nas próximas amostras, no tempo T mais 1, T mais 2, até o final do processo, certo? Então, essa relação de dependência das amostras é chamada de autocovariância ou autocorrelação, que é a autocovariância normalizada, certo? Só que aqui no nosso contexto de lidar com linguagem natural, a gente chama isso de ou contexto ou memória. Então, a autocovariância, a autocorrelação, o contexto, a memória, elas são exatamente a mesma coisa. E aí, gente, o tamanho dessa dependência, quando eu digo o tamanho dessa dependência, é o seguinte: quantas amostras anteriores influenciam na minha amostra de agora? Então, quantos T-1, T-2, até T menos quanto que influencia no tempo T? É isso que essa é uma informação extremamente importante. E a gente vai ver que esse conceito de memória ou de janela de contexto, ele vai nos acompanhar até o final desse módulo de redes recorrentes em processamento de texto. Esse é um dos conceitos centrais
que é quantas palavras ou quantas amostras do meu processo estocástico impactam no tempo presente e essa amostra de agora, até quando ela vai impactar nas amostras futuras. Isso aí é a memória do processo estocástico, isso aí é a janela de contexto. Então, uma das coisas mais importantes que determinam todos os modelos de redes neurais para processamento de texto está envolvido com a capacidade de armazenar e de propagar um contexto. Ok? Então, gente, se um processo estocástico ele tem memória de tamanho zero, ou seja, nada do passado influencia, beleza? E o tempo atual não influencia nada no futuro. Então, esse é o processo que ele é dito ser IID, que ele é independente e identicamente distribuído, ou um processo sem memória. Nós estamos cansados de ver esse processo. Se a gente olhar na última aula, na penúltima aula, nós esgotamos esse processo, que é o processo de ruído gaussiano branco. Né? É um processo estocástico onde todas as amostras seguem exatamente a mesma distribuição, que é uma normal gaussiana, média zero, desvio padrão 1, e nenhuma influencia nas outras. Então, isso é impredizível. Ok? Agora, na nossa aula passada também, a gente viu um outro tipo de processo estocástico, que é de memória curtíssima. Né? A memória a gente chama de very short term, né? De prazo curtíssimo, que são as cadeias de Markov ou os processos markovianos. Ou seja, só a amostra exatamente anterior influencia no tempo atual, e o tempo atual só vai influenciar na amostra imediatamente que sucede imediatamente. Então, esse aí é o processo markoviano. Então, existem inúmeros outros tipos de processos com memórias maiores do que um, que são geralmente categorizadas de acordo com o tamanho da sua janela de contexto, com o tamanho da sua memória. Então, a gente tem um processo de curtíssimo prazo, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, longuíssimo prazo. Texto, via de regra, é de longuíssimo prazo. Esse é o grande problema do texto. A memória que a gente tem que armazenar o contexto durante uma conversação, ela é uma memória muito longa. Né? Imagina duas pessoas conversando e duas pessoas que gostam de ficar enrolando e falando um monte de coisas, aí elas vão mudando de assunto e lá na frente elas retomam para o primeiro assunto. Então, é essa janela de contexto toda, né, que você mantém na memória durante uma conversação. Então, se um processo ele não é IID, se ele não é um processo sem memória, toda a amostra XT ela é uma variável aleatória regida por uma distribuição de probabilidades. Então, a gente pode pensar em duas distribuições de probabilidade nesse momento. Primeiro, é a distribuição incondicional ou distribuição a priori. Lembra lá da equação de Bayes. Beleza? Então, essa distribuição de probabilidades é quando eu não tenho nenhuma outra informação. Eu preciso prever o tempo XT, beleza? A amostra XT, mas eu não tenho nenhuma outra informação do que veio antes. Então, essa é a distribuição a priori, ou a distribuição incondicional. Beleza? Já a outra distribuição é a distribuição condicional ou a posteriori, ou seja, é a distribuição de probabilidade para o tempo xt, dado que eu tenho a informação dos tempos anteriores, xt-1, xt-2, xt até xt-n, lembrando que n é o tamanho da minha janela de memória. Então, eu tenho dois tipos de distribuições de probabilidade aqui nesse processo estocástico. A distribuição a priori, ou a distribuição incondicional ou marginal, quando eu não tenho nenhuma outra informação
disponível para poder estimar o valor da minha amostra, ou quando eu tenho uma janela de memória, né, de tamanho N, e eu quero estimar o valor de uma amostra no tempo T, baseado nos tempos anteriores, que a gente costuma chamar isso de lag, dos lags anteriores. Essa distribuição de probabilidades condicional, ela é o tesouro que nós queremos construir. Na verdade, é muito importante construir essas duas distribuições de probabilidades. Quando eu não tenho nenhuma informação, né? Quando eu preciso fazer uma previsão a frio, né? Não tenho nenhuma, o cold start, que eles falam lá no sistema de recomendação, não tem nenhuma outra informação prévia, e eu preciso dar um chute, né? Então é importante conhecer essa distribuição de probabilidade, mas a distribuição de probabilidade mais utilizada, e aqui você está rodando toda vez que você está digitando o seu teclado no celular, que ele tenta adivinhar a próxima palavra, é exatamente esta distribuição de probabilidades aí. A distribuição de probabilidades condicional dada uma janela de memória. Então, gente, beleza. Uma realização é um conjunto, uma amostragem de N valores do processo estocástico. Então, você escolhe um conjunto de N valores aí e vai gerar esses N valores. Então, se você... lembrando que cada valor da amostra no tempo T, ela é retirada de uma distribuição de probabilidades. Então, é um valor aleatório. Então, se você quiser fazer 30 amostragens, 30 realizações de um processo estocástico, muito provavelmente você vai obter 30 valores diferentes, né? 30 sequências diferentes de valores, certo? E o exemplo mais clássico de processo estocástico são as séries temporais. E é obviamente que eu estou trazendo isso para o meu quintal, que eu sou um pesquisador da área de séries temporais, né? Estou trazendo isso para o meu quintal conhecido, para fazer essa analogia, porque é a analogia para se trabalhar com textos. Então, uma série temporal, geralmente, existem muitos tipos de séries temporais, mas geralmente ela é um processo estocástico em que T, o conjunto índice, o tempo, ele é discreto e univariado, certo? E aí, se o conjunto ômega, né, o domínio, ele pode ser unidimensional, ele pode ser univariado, multivariado, ele pode ser discreto, ele pode ser contínuo. Não tem problema. Então, por exemplo, você tem séries de temperatura, séries da inflação, séries de cotação, tudo isso são séries temporais. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma série temporal clássica, uma série temporal muito bem comportada, né? Embora ela tenha aí uma linha de tendência, mas ela é uma série sazonal, que ela se repete de tempos em tempos. Aqui você vê que ela tem uma figurinha repetida, que é a série do número de passageiros lá nos Estados Unidos, né? De 1949 até 1961. Você vê que ela é uma série bem comportadinha. Está aqui o meu domínio, o meu conjunto ômega, está aqui o meu conjunto de tempo. Essa aqui, ela é uma série mensal, né? A granularidade de tempo mensal. Ok? Então, gente, uma vez que eu já conceituei o que é um processo estocástico, o que é uma série temporal, aí vem as tarefas que a gente costuma trabalhar com o processo temporal. No caso de processos estocásticos, geralmente processos estocásticos cujo domínio é contínuo, processos estocásticos cujo domínio é contínuo. Quando o domínio do processo estocástico ele é discreto, nós não fazemos previsão, que é uma tarefa regressiva, nós fazemos a classificação, beleza? Então, eu tenho uma janela de memória e eu quero prever o próximo valor. Então, para isso, nós, obviamente, a gente precisa estimar, ter alguma forma de estimar essa distribuição de probabilidades condicional, essa distribuição de probabilidades a posteriori, né, para encontrar o valor mais provável, que é o operador de valor esperado, né, aquele Ezinho, que também a gente está vendo esse operador de valor de esperança matemática, né, de valor esperado, esse que ele te fala assim, o que é esse operador?
ele é o valor, todos os valores possíveis do domínio, geralmente se aqui for contínuo, então nós vamos colocar um integral, né? E vou multiplicar aquele valor pela probabilidade condicional daquele valor, dada a janela de memória que veio antes. Então, por isso que a gente precisa dessa distribuição de probabilidade a priori. Então, o resultado disso aqui, vocês estão vendo, é um somatório. Quanto maior for a probabilidade desse valor, que lembrando que isso aqui é uma probabilidade, é um valor entre 0 e 1. Quanto maior for a probabilidade, mais esse valor vai contribuir com a previsão final. Certo? Então, por isso que eu tenho esse X com um chapéuzinho aqui em cima. Esse chapéuzinho aqui em cima indica exatamente que ele é um valor estimado, ele não é um valor real. Então, a estimativa disso aqui é o valor esperado. O valor esperado é todos os valores possíveis, a somatória de todos os valores possíveis, multiplicado pela probabilidade daquele valor. No nosso caso aqui é uma probabilidade condicional. Certo? Qual que é o problema? Porque a maior parte do problema é que nós não temos essa distribuição de probabilidade, que é uma distribuição de probabilidade muito complexa. E se a gente não tem essa distribuição de probabilidade, e essa distribuição de probabilidade é a base do estimador do valor esperado, como é que eu vou fazer? Eu preciso ter um outro jeito. E esse outro jeito, geralmente, é criando uma equação de regressão. Só que quando a regressão ela é feita de um valor com ele mesmo, a gente chama isso de autorregressão. É o valor com ele mesmo. Então, como é que eu estimo esse valor esperado aí? Através de uma equação de regressão, né? Onde eu tenho todos os valores aqui passados, né? Que é a minha janela de memória, multiplicado aqui por um coeficiente, que são esses alfas. E eu tenho o meu termo independente aqui, que a gente costuma chamar de bias, threshold, intercepto, enfim, ou termo independente. Beleza? Então, isso aí é uma equação de regressão, que é exatamente multiplicado cada um dos valores da memória, multiplicado por um coeficiente. Isso aqui, quando você está ajustando uma equação de regressão dessa, o que você está fazendo? Você está estimando esse operador aqui, ó. Isso aqui, essa equação aqui, está estimando esse valor aqui, que seria a forma correta da gente achar esse valor provável por tempo xt. Mas a gente não tem a distribuição de probabilidades, a gente estima essa distribuição utilizando uma equação de regressão. E aí todos os coeficientes, eles são estimados a partir dos dados, geralmente, nesse caso aqui, nós temos um modelo linear, utilizando mínimos quadrados. Né? Então, gente, aonde eu quero chegar com isso aqui? Todo e qualquer modelo, seja de regressão, seja de árvore de decisão, seja uma rede neural, qualquer modelo que utilize valores passados para prever um valor futuro de uma série temporal, de um processo estocástico, todo e qualquer modelo que tem esse conjunto de entradas para prever aquela saída é um modelo autorregressivo. Professor, aqueles modelos que a gente vai utilizar lá na frente para poder prever a próxima palavra, ele é um modelo regressivo? É. Ah, então aqueles modelos que geram textos a partir de um texto inicial, eles são modelos autorregressivos? São. São todos modelos autorregressivos. Todos eles. Então, agora vamos falar de texto. Finalmente, vamos, né, ao assunto que está na moda no momento, que são os textos. Então, gente, a gente vai utilizar aqui, nosso objetivo é utilizar todo aquele arcabouço teórico do processo estocástico para descrever linguagens naturais e, assim, todas as suas estruturas gramaticais, todas as estruturas sintáticas e semânticas. Eu vou botar tudo isso aí, eu quero representar todo esse conhecimento das estruturas gramaticais, sintáticas e semânticas, eu vou representar tudo isso com a distribuição de probabilidade. Pô, mas se você falou que a distribuição de probabilidade é muito difícil, falei mesmo, e é por isso que a gente cria um modelo
autorregressivo para representar aquela distribuição de probabilidades. Então a nossa rede neural ela é o modelo autorregressivo que vai representar todas essas estruturas sintáticas. Exato! A nossa rede neural ela vai cumprir essa função aqui. Ela é um estimador da distribuição de probabilidades que representa toda a estrutura de uma linguagem. Então, já dei um spoiler aqui, agora a gente pode ir trabalhando parte por parte. Então, no passado, até um passado recente, de coisa de 20 anos aí atrás, os processos estocásticos eles eram utilizados para poder modelar a linguagem. Você pode olhar, e é muito interessante a gente pegar artigos científicos de uma janela de 20 e 30 anos para entender como que a nossa tecnologia chegou ao ponto que está hoje. E aí você vai ver que, para trabalhar com textos, o pessoal utilizava muito cadeias de Markov, utilizava cadeias de Markov com estados ocultos, as famosas HMM, né? Cadeias de Markov com estados ocultos, Hidden Markov Models, a alocação latente de Dirichlet, né? Então, todos esses são modelos probabilísticos baseados em processos estocásticos utilizados para modelar as linguagens, ok? Então, eu vou, a partir de agora, dizer que uma linguagem ela é um processo estocástico. Se eu estivesse aqui dando aula lá de fundamentos teóricos da computação, ou de modelos e paradigmas de linguagem de programação, que eu dou lá no curso de Sistemas de Informação, em que eu puxo um pouquinho da disciplina de fundamentos teóricos de programação, a gente diria que uma linguagem é o conjunto de todas as cadeias geradas a partir de uma gramática, e a gramática por si ela é um símbolo inicial, o repertório de símbolos não terminais, os símbolos terminais que são o alfabeto, né? E por aí, e aí todos e o conjunto das regras, né, de transição entre eles até formar as cadeias, o conjunto de todas as cadeias forma a linguagem. Isso aí é uma visão um tanto quanto mais mecanicista da linguagem. Aqui a gente está pegando uma visão estocástica, uma visão probabilística da linguagem. Então, na nossa visão probabilística da linguagem, eu tenho um universo, um domínio ômega, e eu tenho um conjunto índices. Tal que o meu conjunto índice, né, o T, né, o tempo da linguagem, ele é univariado, ele é infinito, mas ele é discreto. Então, geralmente, ele é um número natural maior ou igual a zero. Beleza? Indicando a posição de cada palavra dentro de um texto. E aí a gente, assim, eu costumo dizer que é infinito, que é uma forma de dizer que os textos não têm tamanho padrão. Então não é bom estimar o valor máximo de um texto, embora até o GPT-4 tenha essa limitação, um valor muito grande, mas formalmente a gente pode dizer que ele é infinito, embora ele seja discreto, ok? E univariado. Já o meu conjunto de domínio, ele é um conjunto finito, é um conjunto discreto. E cada elemento desse conjunto eu vou chamar de token, que é a palavra em inglês para termo. Então, esse conjunto finito e discreto é o conjunto de todas as palavras da linguagem, certo? Então, o token, ele pode ser, dependendo de como que você modela a linguagem, porque há modelagens a nível de caractere. Elas são poucas, mas existem. E existem outras modelagens a nível de palavra, que é a que nós vamos adotar nessa disciplina. Então, no nosso caso aqui, o conjunto de domínio, ele é o conjunto de todas as palavras, ele é o léxico, né? Então, o meu ômega, o meu domínio, ele é o léxico, ou seja, ele é o dicionário de todas as palavras possíveis de uma determinada linguagem. Então, as palavras, a partir de agora, eu vou denominar com W, viu? W de word, ok? Então, ele é um conjunto discreto e finito, de tamanho W, em que W é o número máximo, é o número de palavras desta linguagem, ok? Então, a linguagem definida por esse processo estocástico, esse processo L,
ele possui todas as regras que controlam as associações entre as palavras, e essas regras que controlam essas associações, elas são conhecidas como a gramática da linguagem. Como eu falei, se você for lá em Fundamentos Teóricos da Computação, a gramática é todo um estudo da gramática, as gramáticas formais, né? Existe uma hierarquia de gramáticas, né? A hierarquia de Chomsky, se eu não me engano. Só que no nosso caso aqui, nós vamos considerar que as regras da gramática são representadas pela distribuição de probabilidades que rege o processo estocástico da linguagem, certo? Então, as transições das palavras, elas são controladas por uma distribuição de probabilidades, dada uma janela de contexto das palavras que foram ditas antes, qual que é a próxima janela mais provável, considerando o contexto, considerando as regras gramaticais e tudo. Beleza? Então, um texto qualquer, ele é uma realização, ou seja, ele é uma amostragem da linguagem, de tamanho, eu coloquei T ali, mas é N, viu, gente? Desculpa. De tamanho N da linguagem. Ou seja, o texto, ele é uma amostragem sequencial de N palavras do processo estocástico que representa as... Por isso que eu falo que a gente vai representar muito aqui T de tamanho N, tio L. Esse tio aí, na notação de probabilidades e processo estocástico, significa amostrado de, ou então segue a distribuição tal. Ele é nesse caso aqui, ele é um vetor aleatório de tamanho N que segue a distribuição desse processo estocástico L. Beleza? Então, por exemplo, um texto ter essa realização, ela pode ser desde uma frase até uma Bíblia inteira. É uma realização do processo estocástico da linguagem, no nosso caso, por exemplo, português. Beleza? Então, a distribuição de probabilidades incondicional, beleza? A priori, ela nos informa a probabilidade de uma palavra aparecer numa posição qualquer do texto. Dado que eu não tenha mais nenhuma outra, não conheço nenhuma outra palavra do texto, qual que é a probabilidade dessa palavra aparecer? Né? E isso aí é muito interessante, porque quando você precisa adivinhar a primeira palavra do texto, né, geralmente você vai recorrer para esta probabilidade. Cara, eu vou dar um break aqui para a gente que é de Minas Gerais, cara. Isso é tão legal. Você pega Montes Claros. Se você pegar a distribuição de probabilidades das palavras, a probabilidade de uma palavra começar com moço é altíssima. Então, se você criar um modelo e a gente tiver que adivinhar a primeira palavra, coloca moço, ou então moço. É a mesma coisa. Lá em Belo Horizonte, nu. Nó. A probabilidade de uma frase começar com esses tokens, cara, é muito grande. Né? A probabilidade incondicional dela, né? Se você chutar essas palavras, o why, né? Não, terminar com why é mais provável do que começar com why, né? Mas nó, mos, nossa, é muito alto. Então, essa é uma distribuição de probabilidades interessante. Agora, a distribuição de probabilidades condicional, ela é realmente a gema, é o que nós queremos, ela é a pedra preciosa, porque ela, dado um conjunto, um texto prévio, ela vai tentar me dizer qual é a próxima palavra, e aqui eu posso estender, eu posso colocar uma janela de uma distribuição aí maior, ao invés de prever só a próxima palavra, eu posso prever as próximas 50 palavras, dada aquela janela de contexto. Vai ser a mesma distribuição de probabilidades, e essa outra distribuição de probabilidades pode ser, e nós vamos ver isso na próxima aula, né, de redes recorrentes, ela pode ser estimada de forma recorrente a partir dessa distribuição da próxima palavra apenas, ok? Então, nesse caso aqui, eu já tenho uma especificação, eu tenho a posição no tempo da linguagem e tenho a janela de contexto das palavras anteriores, ok? Então, quais são os tipos de tarefas de texto, de
para texto que a gente utilizando aquelas duas distribuições de probabilidade. Primeiro, a mais óbvia de toda, que é a predição da próxima palavra, que é um problema de classificação, ok? Predição da próxima palavra é um problema de classificação, não é um problema de regressão. Mas o modelo que faz isso é um modelo autorregressivo, porque ele utiliza informações anteriores. Beleza? A tarefa de classificação, que eu pego o texto todo e associo a uma classe, né? A tradução ou transdução, e a geração de texto, e sumarização, por aí vai. Então, tem muitas tarefas. Vamos dar uma olhadinha em uma por uma, cada uma delas isoladamente aqui, para a gente entender. Então, bora lá. O que é a predição da próxima palavra? É a versão discreta do problema de previsão de séries temporais. O problema de previsão de séries temporais é regressivo. Então, utilizando a nossa distribuição de probabilidades condicional, a gente precisa escolher a próxima palavra mais provável, dado uma janela de contexto. Certo? Então, se for a primeira palavra, como eu já falei para vocês, a gente pode utilizar a distribuição incondicional. Então, como o nosso conjunto de domínio ele é um conjunto discreto, eu não posso utilizar o operador de valor esperado, então eu tenho que pegar a próxima palavra, o estimador da próxima palavra aqui, né? A próxima palavra estimada, ele é a palavra que maximiza essa distribuição de probabilidade para todas as palavras. Ou seja, de todas as palavras do meu léxico, do meu domínio, dada essa janela de contexto, a que maximizar, a que tiver a maior probabilidade condicional, é provavelmente a próxima palavra escolhida. Beleza? Então, vamos ver, por exemplo, aqui classificação de texto, que é o problema que nós vamos trabalhar hoje. Dado um texto, né, de tamanho arbitrário, né, e um conjunto de classes previamente definidas, eu preciso associar esse texto todo a uma única classe lá. Então, para isso, a gente precisa de uma distribuição de probabilidades diferente. Eu preciso de uma distribuição de probabilidade condicional das classes, dado o texto. Beleza? Mais detalhadamente, dada a minha janela de contexto, eu preciso escolher uma das classes lá disponível. Do mesmo jeito, é a classe que maximiza a probabilidade condicional aqui, para todas as classes. Então, para todas as classes lá do meu conjunto de classes, a classe que tiver a maior probabilidade condicional, dado o contexto das palavras, essa classe vai ser escolhida como a classe do texto. Uma outra tarefa interessante aqui é a tradução. Na literatura utiliza-se muito o termo transdução também. Quando a gente chegar lá, a gente vai explorar isso mais. Mas essa tarefa mesmo, no Deep Learning, é conhecida como uma tarefa de sequence to sequence, né? Então, eu tenho duas linguagens, ou seja, dois processos estocásticos diferentes, com dois domínios diferentes, mas, de alguma forma, e outra coisa, até o conjunto dos tempos pode ser diferente, porque isso muda de linguagem para linguagem. Então, dado um texto que é amostrado, que é realizado a partir da primeira linguagem, né, com um conjunto lá de palavras, eu quero transformar esse texto ou traduzir para outra linguagem, gerando um segundo texto. E aí tem vários complicadores nessa questão. Vários complicadores. Primeiro, porque os dois textos eles podem ter tamanhos diferentes. Se você traduzir um texto do português para o inglês, provavelmente o número de palavras vai ser diferente, né? Tem muitas palavras em inglês que juntam duas palavras brasileiras, tem palavras brasileiras que juntam duas palavras que são em inglês. Então, os textos, eles não podem, eles geralmente não têm. E outra coisa, a ordem das palavras de uma linguagem para outra é diferente. Então, não tem um relacionamento de palavra de um para um, de uma linguagem para outra. Então, esse é um problema muito mais difícil do que todos aqueles que a gente viu. Que o modelo, ele entra com a linguagem e tem que sair com outra linguagem, e isso aí, nada melhor do que Transformers daqui a 1, 2, 3 aulas aí. 2 aulas aí para frente. Não, é na terceira aula. Resumindo, criar modelos para trabalhar com texto é um problema análogo ao de criar modelos para séries temporais. É o mesmo problema, só que a dimensionalidade do problema é diferente. Beleza?
Ambos são modelos autorregressivos, com uma diferença principal. No caso, o domínio, no caso de texto, ele é um domínio discreto e de altíssima dimensionalidade. Para trabalhar com séries. Hoje nós vamos trabalhar com séries temporais, que a gente vai converter palavras em representações de 50, vetores de 50 dimensões. Mas mais lá para frente a gente vai trabalhar com vetores de 512, 1024 posições. Né? Então, nós temos séries temporais de 1024 variáveis. Né? E outra coisa, geralmente nas séries temporais, salvo raríssimas exceções, você não tem uma janela de tempo tão grande assim. Séries financeiras têm uma janela de memória gigantesca. Só nas séries financeiras. Nas outras séries, geralmente a memória ela não é muito grande. Só que no texto, a janela de memória é enorme. Enorme. Então, gente, vou fazer uma introdução bem breve, bem rápida aqui ao processamento de linguagem natural, mas o processamento de linguagem natural é uma disciplina de 6 meses. Né? Assim como o processo estocástico não é uma disciplina de 6 meses. Então, aqui eu vou passar só um sobrevoo para vocês acostumarem com o linguajar, com os termos, né, que a gente vai trabalhar. Ok. Então, gente, uma linguagem é uma forma de comunicação em que os sinais são codificados por um conjunto de símbolos conhecidos, que a gente chama de alfabeto. Esses símbolos eles formam palavras, que a gente vai chamar de termos, de tokens. Essas palavras conhecidas dentro da linguagem formam o vocabulário, que também é chamado de léxico ou léxico, isso no linguajar da NLP. Por exemplo, o PyTorch ele utiliza vocabulário mesmo, beleza? E ele tem um conjunto de regras estruturadas, que é a gramática, que é o terror da vida de Petrônio Cândido, estudar a gramática de qualquer linguagem. Para mim, são regras que não são lógicas. Então, eu interpreto gramáticas de todas as linguagens que eu tento aprender de forma probabilística. A regra fixa mesmo, no way. Então, gente, na literatura da NLP, a gente trata um texto como um documento, beleza? Então, se você tem um tweet que você pegou lá na rede social, né, um comentário, alguma coisa, são documentos separados, né, são pedaços de texto separados. Então, um documento pode ter várias frases, mas a partir do momento que ele é um texto autocontido, ele é um documento, beleza? Então, todo texto autocontido é um documento, que a gente vai referenciar aqui como T. E o conjunto de documentos forma um corpus. O que é um corpus? Ele é uma biblioteca de documentos relacionados, geralmente documentos do mesmo tema, da mesma categoria, ele é um corpus. Quando você tem vários conjuntos, então, para a gente, só para estabelecer aqui, o corpus, ele é o dataset, ele é o conjunto de dados, ele é a nossa base de dados, é o corpus. Quando você tem vários corpos de assuntos diferentes e tal, você tem uma corpora, beleza? Isso aí para pegar a nomenclatura que é muito utilizada lá na biblioteconomia também. Então, a corpora é um conjunto de vários documentos. De vários corpos, desculpa. Né? Corpora é o conjunto de vários corpos, o corpus é o conjunto de vários documentos, é o nosso dataset. Então, dentro de um documento, a menor unidade semântica é o token. Lembrando que nós já convencionamos aqui que nós vamos trabalhar com palavras e que há modelos que trabalham no nível de caractere, mas não é nosso objetivo trabalhar com esse tipo de modelo aqui, certo? Então, cada token, ele é uma palavra lá do dicionário, ele é um elemento lá do conjunto ômega, beleza?
Um conjunto seguido de tokens, ele forma uma sentença ou uma string, né? Uma palavra. Então, gente, algumas palavras elas têm semântica autocontida. Geralmente, substantivos, se você fala cadeira, você sabe que é cadeira, beleza? Mas outras palavras não têm semântica autocontida. Ela, para você identificar a semântica dela, você precisa saber quais são as palavras que estão acompanhando aquela palavra, né? E aí, a semântica da palavra é dada pelo contexto, ou seja, pelas palavras vizinhas. Então, quando a gente vai trabalhar com texto, é muito comum a gente falar de n-grams, ou enagramas, né? N-grama. O que é um n-grama? É uma sequência contínua de n tokens, certo? Por exemplo, quando a gente vai trabalhar, pega o texto e separa ele palavra por palavra, nós estamos fazendo o 1 gram, né? Então, você tem um texto ali, cada uma das você forma um vetor de palavras, né? Agora você pode ter, por exemplo, 2 gram ou bigrama, beleza? O que o 2 gram faz? Ele vai pegar aquele mesmo texto, vai formar em listas, né? É uma lista de listas, onde cada lista é composta de 2 palavras seguidas no texto. Então, todas as combinações de 2 palavras seguidas geram um bigrama ou um 2 gram. Mesma coisa, um trigrama ou um 3 gram vai formar todas as combinações possíveis de 3 palavras dado o texto. Então, isso aqui tem inúmeras aplicações, inclusive mais diretamente para a parte de análise de texto e tal, mas aqui na NLP, utilizando redes neurais, a gente costuma trabalhar com um gram mesmo, tá bom? Então, o processo de pegar uma frase e separar ela em grams chama tokenização. Beleza? Então, você pega o texto corrido e separa e cria um vetor de palavras, ou de 1 gram, ou de 2 grams, 3 grams, por aí vai. Beleza? Quanto maior o N do tamanho lá do N-gram, mais informação contextual. Beleza? Só que também maior a dimensionalidade dos vetores e tal. É muito importante que na tokenização você mantenha a ordem em que as palavras aparecem, porque a ordem ela faz parte da gramática da linguagem. Para que eu consiga aprender a distribuição de probabilidades, a ordem ela é muito importante. Beleza? E aí, no NLP, a gente tem uma série de, principalmente antigamente, quando os recursos computacionais eram bem mais limitados, a gente precisava diminuir o tamanho, né, a diversidade linguística de uma linguagem, né, reduzir o tamanho do vocabulário. Então, existiam inúmeras técnicas para isso. Primeiro é a remoção de stop words. O que são stop words? Geralmente são artigos. E, a, de, da, na, no, ba, essas coisas, essas palavras, geralmente elas são removidas do texto. Então já reduz o tamanho do texto. O stemming, né, ele faz o seguinte, ele pega todas as palavras e retira a flexão das palavras, substitui aquela palavra pela forma padrão daquela palavra no dicionário. Então, se eu tenho caminho, caminhada, caminhando, caminhada, caminhar, é tudo caminhar, entendeu? Que é muito parecido lá com a lematização, que a lematização mesmo, ela pega e deixa só o stemming, né? É o stem. Stem é a semente da palavra, é a parte mais importante da palavra. Geralmente é aquilo que quando você tira o prefixo e os sufixos é o que fixa, é o que fica. Entendeu? O que o stemming faz? O stemming ele vai geralmente tirar os prefixos e sufixos, deixar e procurar qual que é aquela raiz no dicionário e substituir pela versão do dicionário. A lematização não, ela pega todos os prefixos, sufixos, flexão de verbo e tudo, e remove tudo isso, deixa só o ponto central aí. Então, com isso, você reduz a quantidade de variações do texto, né? Então, fica bem mais. Então, vamos supor que eu tenho esse documento original aqui. O passarinho voou para o ninho no alto da árvore. Se eu faço a tokenização de 1 gram para ela, né, eu vou gerar essa lista aqui, ó.
o vetor palavra por palavra. Então, aqui, tem algumas palavras que não têm muito significado próprio, né? O, no, da, certo? Então, eu posso fazer, por exemplo, a remoção de stop words aqui, e já reduzo bem o tamanho do meu texto. Mas aqui, eu ainda tenho algumas palavras que estão flexionadas, que estão conjugadas. Eu posso, para poder diminuir a variabilidade, colocar todas as palavras na sua forma de dicionário. Então, passarinho vira pássaro, voou vira voar. E aí, os vários documentos do meu corpus, eles vão ficar mais padronizados, né? Eu reduzo isso aí, fica mais fácil de processar esse texto. Então, todos esses pré-processamentos de texto aqui, eles são úteis, particularmente na tarefa que nós vamos trabalhar hoje, que é classificação de textos. Okay? O Python, a linguagem Python, não é o, né? A linguagem Python, ele tem várias bibliotecas para processamento de linguagem natural. A mais famosa delas talvez seja a NLTK, né, que é a Natural Language Toolkit, que é uma linguagem gratuita de código aberto. Tem todos esses processamentos que eu mostrei aqui e muito mais coisa, né? Por exemplo, lá tem o famoso POS, né? Parts of Speech Tagging, né? Que aí você vai fazer a anotação do texto, falando, isso aqui é um artigo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um verbo, né? Faz a anotação lá. A identificação de entidades nomeadas, Named Entity Recognition, né? Identificação de pessoas, de lugares, né? São entidades, são substantivos próprios, né? E fazem a desambiguação, né? São Paulo é a cidade, é o estado ou é o santo? Entendeu? Então ele faz essa parte, é feita por esse tipo de método. Então a NLTK, ela tem toda essa infraestrutura para você poder trabalhar com o texto. Junto com ela, nós temos, por exemplo, o Space. O Space que nós vamos usar hoje é uma biblioteca um pouco mais moderna, né? E tem mais recursos. Ela é feita, o Space, o objetivo dela mesmo é modelagem de tópicos, né? Mas ela acaba sendo utilizada como biblioteca padrão de NLP. A mesma coisa para o Gensim, que também é uma biblioteca gratuita. Vocês vão encontrar muitos tutoriais para essas bibliotecas na internet, porque são bibliotecas bem conhecidas. Sendo que a Space e a Gensim, elas são focadas em modelagem de tópicos. Agora vamos falar de PyTorch. PyTorch, ele, assim como lá para a visão computacional, ele tem o Torch Vision, para o processamento de texto, ele tem o Torch Text, certo? O Torch Text, ele é um módulo especializado, não, assim, processamento de linguagem natural é um termo muito pesado, mas processamento de texto, vamos colocar dessa forma, né? Então, quais são os submódulos? O Torch Neural Networks é um submódulo do Torch Text que tem módulos de redes neurais para processamento de texto. Tem mecanismos de atenção, transformers, né? Positional encoding, essas coisas, está tudo aqui dentro. Data úteis, que são utilizados para trabalhar com dados. Data Metrics, que tem basicamente uma função, que é o Blue Score. Blue Score, ele é uma métrica para tradução de textos, beleza? Se eu não me engano, é tradução e compreensão de textos. E aí nós temos o módulo Datasets, que tem um monte de datasets para texto, né? Só que estão todos em inglês, né? Então, se você quiser trabalhar com os datasets do Torch, você vai ter que trabalhar em inglês. Não é o nosso caso, nós vamos trabalhar com um dataset em português, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. E aí tem a parte de transforms, que são, né, para fazer transformações de dados. A gente vai precisar de pelo menos uma, que é transformar em números em tensores, né? E o vocab, que provavelmente é o que nós vamos utilizar primeiro. Né? Nós vamos utilizar primeiro, não, que nós vamos utilizar mais. Então vamos começar com o Data Utils. O Data Utils, ele tem uma coisa muito interessante, que é o Get Tokenizer. O Get Tokenizer, ele vai... existem muitas formas de se criar um tokenizador, certo? Você pode criar um método, uma função lá, que simplesmente pega o texto
e separa ele em uma lista, né? Aliás, vou até mostrar isso aqui, né? Com a função split lá, você pega o texto e transforma ele numa lista. Então, você pode fazer isso. Ou você pode pegar uma biblioteca que tem um tokenizador especializado, que é o que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar o Space, né? Então, essa daqui é só para você criar o tokenizador, uma função que recebe um string e devolve uma lista. É isso que ela faz. O tokenizador faz isso. Então, para português, eu recomendo a gente utilizar a biblioteca Space. Para instalar a biblioteca Space é muito simples, né? Aliás, isso aqui não é nem instalar o Space, né? Isso aqui é para você instalar a biblioteca de português do Space. Para você instalar o Space, é pip install Space. Só isso. E aí você está instalando a biblioteca de português do Space. E essa biblioteca de português ela é treinada a partir de noticiários. Por isso que eu tenho a Core News. Beleza? E aí, para criar o tokenizador em português, você basta chamar getTokenizer, fala que o seu tokenizador ele vem lá da biblioteca Space e que o módulo lá do Space que você vai utilizar é o PT Core News SN. Ok? Gente, o ar está muito seco, minha garganta está secando. Daqui a pouquinho eu vou ter que fazer um break para você poder buscar água. E o que o Data Utils faz? O Data Utils, o que acontece? O tokenizer, ele gera só um gram, beleza? O padrão. Se você quiser outros n-grams, você chama o n-grams iterator, né? E passa, você gera os tokens lá com o tokenizer, passa para cá e manda ele gerar o n-grams aí com o tamanho que você quer. Beleza? Nada demais. Agora nós vamos para uma das partes mais importantes, que é o vocabulário, né? O torstext.vocab. O vocab, ele representa o conjunto, o domínio, né? O conjunto das palavras válidas de uma linguagem. Beleza? Então, basicamente, ele vai converter as palavras. Quando você chama o vocabulário e você informa uma palavra, ele vai pegar aquela palavra e vai te devolver um número, que é o índice daquela palavra dentro do vocabulário. Então, o que é o vocabulário? O vocabulário ele é um dicionário, onde você tem a palavra, que é a chave, e o valor associado àquela palavra é um número sequencial. Então, ele vai pegar as palavras, colocar em ordem alfabética, e aí o índice daquela palavra dentro do dicionário é o que o vocab vai. Geralmente a gente constrói esse vocabulário chamado Build Vocab for Iterator. Eu passo um iterador, né, que vai me retornando todas as palavras da linguagem, que geralmente isso aí vem de um tokenizer. Né? Eu posso dizer aqui, olha, eu quero que eu só vou contar as palavras que aparecerem no mínimo 3 vezes. As outras são palavras específicas demais, eu não quero que elas entrem no meu dicionário. Então você coloca aqui a frequência mínima que uma palavra tem que aparecer no texto para ser contabilizada. E eu tenho aqui símbolos especiais. Por exemplo, qual símbolo que eu vou utilizar para uma palavra que é desconhecida? Né? Quando alguém passar uma palavra lá para o meu vocabulário e essa palavra não existir no vocabulário. Então, eu vou associar um símbolo especial. Ou, por exemplo, um símbolo que indica que o texto acabou. Esse é um símbolo especial. Aqui nós temos transformações básicas, como converte para tensor, pega o label to index, ele pega um valor de um... Isso que basicamente chama o vocabulário, né? Pega o valor de uma palavra e converte para o índice. Ou truncate, ou seja, truncate é você vai pegar todas as sequências de texto e todas elas vão ter um tamanho fixo. É péssimo. Antes de chegar aqui na vetorização, eu vou passar essa parte do código. Vamos lá para o código agora, até que enfim. Né? Então, esse aqui é o texto é o código que eu vou passar para vocês essa semana. Um código bem simples.
ele serve só para a gente poder introduzir aqui a parte de tratamento de textos no PyTorch. Beleza? Então, gente, como eu falei para vocês, se a gente fosse utilizar o Torch Datasets, Torch Text Datasets, a gente só vai achar textos em inglês. Então, eu separei aqui alguns textos, né? Se você pegar esse repositório de GitHub aqui, ele tem um monte de datasets, né? Em português, para várias coisas, para várias atividades de NLP. Então, tem notícias, tem classificação de textos, tem perguntas do Enem, né? Então, tem um monte de coisa, detecção de fake news, tem muita coisa, tem muitas coisas interessantes aqui para se ver. Desse conjunto, eu escolhi esse último aqui, ó. É isso mesmo. Estamos lá para o Kaggle. Então, aqui, ó, Brazilian Portuguese Sentiment Analysis Datasets. Esse, você pode ver que dá para fazer download por aqui, 920 MB. Eu já deixei esse download pronto lá com o link para vocês. E o que tem aqui? Ele tem opiniões, né, de produtos, reviews de produtos, né? E esses reviews de produtos, eles vêm lá, por exemplo, do Buscapé, Olist, B2Dable, assim, uma série de coisas, uma série de lojas diferentes, de sites diferentes. E aí tem um texto, beleza? Tem o texto original, tem o texto pré-processado, geralmente eles retiram pontuação, essas coisas. Tem a classificação de sentimento, em 2 sentimentos, né, que é positivo e negativo só, vai de 0 a 1. E tem o rating, lá em estrelas, de 0 até 5, né, para a pessoa poder pontuar qual que é a avaliação. Por exemplo, isso lá é muito interessante, isso lá de produtos, né? Então, quando o cara faz a avaliação de produto, ele põe lá o rating dele, as estrelinhas e tal. Então, dá para a gente fazer 2 tipos diferentes de classificação aqui. A classificação pelo sentimento, pela polaridade de sentimento, ou pela classificação em termos de rating, de estrelinhas. Então, esse aqui é o nosso dataset que nós vamos trabalhar hoje e na próxima aula também. Então, aqui estão as minhas importações. Toda a parte do Torch texto está aqui. Beleza? A do Torch normal está aqui, né? Sempre. As coisas básicas de redes neurais. E aqui está a parte de Torch texto. Eu tenho iteradores, eu tenho criação de vocabulário, né? O Get Tokenizer, o Tensor, enfim, essas coisas mais básicas. Só um minutinho que está inicializando. Eu vou deixar aqui, porque eu vou carregar alguns modelos que eu já treinei para não perder muito tempo. Mas você está treinando muito rápido, porque eu peguei uma amostra bem pequena de textos aqui. Códigos padrão, que a gente já está utilizando há muito tempo. E está aqui, gente. Aqui eu estou fazendo o download daquele dataset que eu falei para vocês. Né? Eu faço o download dele aqui no Colab, descompacto, que tende a ser rapidinho. Rapidinho, descompactou. Pronto, tá bom. Então, eu já vou adiantando aqui. Olha só, aqui eu estou lendo as 30 mil primeiras linhas daquele arquivo concatenado. O concatenado tem todos esses aqui, ó, só que num arquivo só. Então, eu estou lendo as primeiras 30 mil linhas, né? Ele é um arquivo de CSV, delimitado por vírgula. Então, eu vou gerar um data frame com ele, vou mandar ver as 5 primeiras linhas. Então, tá aqui, ó. Ele tem o dataset, de onde que veio. Ele tem o índice original do dataset original. Ele tem o texto original. Ele tem esse texto aqui pré-processado, que é o que nós vamos utilizar, porque já está limpo, né? Eu não vou fazer todas aquelas tarefas de NLP aqui.
Ele tem até o texto já tokenizado, mas eu não vou utilizar ele, porque eu quero mostrar aqui o tokenizador. Aqui ele tem a polaridade de sentimento, 0 1, e ele tem o rate de 0 a 5 estrelas. Aqui tem um bocado de outras informações. Eu não vou trabalhar com isso, eu vou pegar só as três que me interessam, que é o texto pré-processado, a polaridade e o rating. Ah, tá, no executei de segundos. Pronto. Aqui, polaridade e rating, texto pré-processado. Agora, gente, eu vou instalar o espaço e aquela linha que eu passei lá para vocês. Vou instalar o espaço aqui rapidinho. Porque depois do espaço eu vou gerar aqui o tokenizer. Pronto, instalou. Está aqui meu pacote. Vou importar o espaço. E agora eu vou chamar o tokenizer do Spice para a linguagem português. Vou testar meu tokenizer aqui, passando um texto para ele. Pedro foi à praia? Pedro foi à praia. Gerou para mim. Entrei com string e saiu com uma lista de strings. Ok? Já o meu vocabulário, ele precisa desse tokenizador aqui. Então, uma forma bem simples de fazer um tokenizador, de fazer um vocabulário, você cria um texto, você vai passar por todos os valores lá, todos os documentos, né? Lembrando que isso aqui é meu corpus, né? Data frame aqui. Ele representa o meu corpus. Acabou de passar minha gatinha aqui com alguma coisa na boca. Gatos. Eu vou passar por todos os documentos, beleza? Então, cada um dos documentos eu vou tokenizar. Eu vou gerar uma lista. Vou separar ele em uma lista. Depois eu vou dar um flatten. Por que eu vou fazer isso? Vou fazer esse flatten. Porque aí vai ser uma lista de listas. Eu vou gerar uma lista só, uma listona. Olha só. Essa lista aqui eu vou passar para aquela função que eu acabei de mostrar para vocês. Build vocab from iterator, que é essa minha lista aqui. E eu vou acrescentar um símbolo especial, que é o unknown, ou seja, palavra desconhecida. Aí eu já chamo aqui, ó, set the full index. Ou seja, quando o cara não achar uma palavra, ele vai retornar esse vocabulário aqui. Beleza? Eu vou rodar isso aqui, você vai ver que ele vai executar. Pronto, gerou meu vocabulário. Vou testar meu vocabulário aqui. Agora eu vou passar um texto no meu vocabulário. Vocab. Aí, obviamente, tem que chamar o tokenizer. Tokenizer. Mesa legal. Mesa legal. Que pode ter um review, gente. Uma palavra que pode ter um review. Mesa legal, satisfeito. Satisfeito. É isso que o vocabulário faz. Ele vai me retornar o índice da palavra mesa, o índice da palavra legal e o índice da palavra satisfeito. O vocabulário faz isso. Quantas palavras tem no meu vocabulário? Len, vocab. 27.166. 167. Lembrando que isso aqui são só das 30 mil primeiras linhas lá do documento. Depois faço até questões didáticas, né, de tempo e tal. Esse texto aqui, ele é simples, fácil de entender, mas ele não é muito pythonico, entendeu? Se quiser um texto pythonico, a gente cria um iterador. Eu passo o data frame, né? Do data frame eu gero um for e retorno com o yield, né? O tokenize daquele texto. Isso aqui é muito mais interessante. Né? Aí eu posso chamar o build vocab from iterator, iterador token, espaço df, e ele vai funcionar do mesmo jeito. Está muito mais bonito. Pedro foi à roça? Não tem a palavra Pedro, tem a palavra foi, mas não tem esse A craseado e não tem roça. Se eu pegar o mesmo texto lá, mesa legal, muito satisfeito. Bom, mesa legal, muito satisfeito aqui.
Beleza, legal. Estou muito satisfeito. Aí eu consegui encontrar todas as palavras, porque são palavras que estão adequadas ao contexto que a gente falou lá. Vamos ver. O tamanho do vocabulário vai ser exatamente o mesmo. 27.167. Então, esses dois aqui são os nossos, tanto o tokenizer quanto o iterador, ok? Eu vou utilizar eles depois para fazer vou utilizar esses iteradores. Por que eu falei que esse daqui era mais interessante? Porque a gente precisa de criar iteradores mais para frente, quando eu for criar um dataset. Beleza? Vou voltar aqui para o texto, depois a gente volta para cá. O que é a tarefa de vetorização dentro da NLP? Que é uma das tarefas mais importantes do... Ah, não, cara. Se eu falo em vetorização, eu já vou falar... Eu vou voltar aqui um pouquinho, vou mostrar os datasets. Então, voltando aqui para o nosso código. O que acontece aqui? Nós vamos utilizar a estrutura de dataset do mesmo jeito que a gente utilizou lá para a imagem. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com textos para classificação. Então, quando eu venho aqui no meu dataset, vou voltar lá no meu dataset. Dados. Dá uma olhada aqui, o que ficou? Eu tenho o texto, eu tenho a polaridade e eu tenho o rating. Então, eu vou trabalhar ou com o texto e com a polaridade, ou com o texto e com o rating. Ok? Vão ser dois tipos de classificação diferentes. Como é que eu vou trabalhar aqui com o meu dataset? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um iterador. O iterador ele faz o quê? Ele recebe aquele data frame, certo? Vai pegar cada um daqueles textos lá, cada linha lá do meu data frame, só que só com esses dois campos, que é o texto pré-processado e a polaridade, vai ser a minha rol. Não vou deixar passar as que estiverem com valores nulos, certo? Então, aqui eu vou retornar ela. Então, toda vez que ele chamar isso aqui, ele vai retornar a próxima. Ele vai retornar a próxima linha. Toda vez que é chamado, ele retorna a próxima linha, até quando não tiver mais nada. Então, vou fazer um texto aqui, vou fazer um teste aqui. Aqui vai ser o meu iterador de texto polaridade. Retorna esses dois, beleza? Então, vou já, for rol, né? For linha, ou documento, né? Documento em iterador, texto, polaridade. Porque ele vem com dois, ele vem com o documento e com a classe. Esse daqui é o documento, o texto, esse aqui é a classe. Eu quero inverter, eu quero a classe primeiro. Classe. E aqui, o documento. Aí, a classe e o documento na frente. Beleza? Classe, documento. Do jeitinho que tá aqui. Então, o iterador, eu peguei aqui, obviamente, só os 10 primeiros, no data frame só os 10 primeiros registros, só para demonstrar como que essa função aqui funciona. Vou fazer a mesma função aqui embaixo, só que para o rating. Fazer a mesma coisa aqui, ó, documento. Opa, documento classe. Lembrando aqui que agora, ao invés de polaridade, eu estou pegando o rating, né, que são as estrelinhas. Vou executar aqui. Vocês vão ver que ele vai de 0 até 5. Beleza? Então, agora como é que eu vou criar o meu dataset? O meu dataset, que eu vou chamar de corpus de classificação, porque eu sou um cara que gosta do linguajar acadêmico. Eu vou passar o data frame e vou passar um desses dois iteradores aqui,
dessas duas funções, ou iterador texto polaridade ou iterador texto rating, né? Já vai retornar para mim a classe e o documento. Beleza? Então, obviamente, os documentos eu vou colocar aqui no X, para manter a nossa nomenclatura, que vem lá de imagens, e a classe eu vou colocar aqui no Y. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse token iterator aqui, que vai ser uma daquelas duas funções, com o data frame. E aí, o texto que ele vai retornar aqui, o documento, olha só, eu passo para o meu tokenizer que passa para o meu vocabulário. Então, o X que vai ter aqui não vai ter o texto, as palavras, não. Ele vai ter um monte de números. Entendeu? Os índices das palavras no vocabulário. E a classe, bom, eu vou só converter ela aqui para float. Beleza? Aqui são coisas que a gente utiliza sempre, o número de amostras que tem, quais são as classes, os labels, se vai ter algum tempo. Aqui eu separo uma função para o conjunto de treino, uma função para o conjunto de teste, né? Eu passo o parâmetro aqui, né? Train split, que geralmente é 95. E aqui as funções típicas de data frame, do dataset que a gente já conhece. Em cima desse dataset, vamos fazer o teste aqui, vou executar ele. Agora eu vou criar um corpus de classificação aqui, vou passar o data frame, só com o iterador de polaridade. Eu vou passar os 10 primeiros aqui, vou chamar esse meu corpus aqui, vou passar o índice, e vai retornar o X e o Y. Olha só o que este texto aqui ele virou lá no meu data frame, isso aqui. Belezinha? Mesma coisa eu vou fazer aqui, só que agora eu vou mudar o iterador para o iterador de rate. Vou criar um outro dataset que vai ser classe R. Então, tá aqui as classes e os índices das palavras. Esse aqui é o meu X, esse aqui é o meu Y. Né? Então, os data loaders, para o data loader, eu vou precisar acrescentar mais uma funçãozinha mais simples, que é o collate. Collate é uma função especial que o PyTorch utiliza para poder juntar os dados, né, que estão dentro do... Ele cria para criar o batch. A melhor forma de dizer isso é assim, a função que cria o batch, dado o dataset que ele vai retornar. O dataset é orientado para a registro, você pega um registro de cada vez, mas o data loader é orientado a lote de dados. Então, a função que ele utiliza para poder juntar os lotes de dados é essa função collate. Aqui, eu vou precisar trabalhar com um conceito diferente, que é o conceito de offset. Por quê? Porque, como vocês podem ver, aqui os textos eles têm tamanhos diferentes, números de palavras diferentes. E isso é uma coisa que o data loader ele não aceita. Para ele, os data frames eles têm que ter todos o mesmo tamanho. Todos o mesmo tamanho. Então, o que ele vai fazer? Eu vou criar uma função aqui que primeiro, vai pegar um lote de dados, né, que é um subconjunto do data frame. Eu vou pegar aqui o X e o Y, tá vendo? Vou converter ele para um tensor automaticamente. Vou adicionar ele na minha lista X, o Y na outra. E os offsets, como eu vou pegar todos os textos e colocar um atrás do outro, para ele virar um texto grande só, eu vou marcar os deslocamentos. Olha, o primeiro documento vai do 0 até a posição 40, a posição 15. O segundo começa na 15 e vai até a 35. O terceiro documento vai da 36 até a 52. Então, esses são os offsets. São esses deslocamentos para identificar quais são os documentos específicos, já que eu preciso juntar tudo num bloco só por causa do data loader. Então, tá aqui, é isso que essa função está fazendo. Aqui eu já aproveito e já não só converto para tensor, quando mando para o dispositivo, para não precisar fazer isso lá no loop de treinamento. Beleza? Aqui
eu já posso criar o data loader, beleza? Chama, nesse caso aqui é o de polaridade, né? Que foi o primeiro que eu fiz aqui, ó. Esse aqui, ó, o CLS. Podia ter chamado de outra coisa, né? Coloquei class. Então, eu estou criando um de treino e de teste aqui. Eu vou ter o treino loader e o teste loader. E aqui, ó, collate function, eu chamo essa função aqui. Essa função aqui vai ser chamada depois com esses dados para poder criar os logs. E faço também um data loader por rate. Eu vou executar todo mundo aqui para já deixar carregado na memória. Pronto, agora a gente pode voltar para os slides. Agora sim, o que é a tarefa de vetorização? A tarefa de vetorização, uma parte dela já foi feita, que eu pego com o vocabulário, eu pego a palavra, certo? E substituo ela por um índice do vocabulário, né? Então, a vetorização, ela consiste em transformar palavras. Só que o que aconteceu com o vocabulário? O vocabulário transformou uma palavra em um número. Eu quero transformar uma palavra em um vetor, certo? Então, isso aí é a vetorização. Então, o léxico nós já vimos, né? Aí eu vou. O que acontece? Mais ou menos, um léxico tem em torno de 60 mil palavras, aquelas 27 mil ali, a gente chegou naquele nível só porque a gente pegou os 30 mil primeiros documentos. No português, você vai achar 60, 70 mil palavras facilmente. E uma das formas de vetorizar, que é uma forma clássica, é utilizando o one-hot encoding. O que é o one-hot encoding? Eu vou pegar, se o meu vocabulário tem 60 mil palavras, eu vou criar um vetor de 60 mil posições, que ele é todo zeros e ele só tem um na posição daquela palavra no vocabulário. Isso é uma forma clássica de se trabalhar a vetorização. Então, vamos supor, cada uma dessas palavras aqui, ela vai ter a posição dela no dicionário e vai ter o seu vetor one hot encode. Você vai ver que é tudo zero, só tem um aqui, nesse meio. Gente, garganta seca. Vou ali buscar uma água, faço a mesma coisa. Um minutinho para todo mundo aí.
Pronto, garrafinha cheia, podemos começar de novo. Então, onde eu estava? Lembrei. O que acontece aqui, pessoal? Então, a gente tem cada uma dessas palavras e cada uma delas associada a um vetor. Então, o texto, o filho de André e Bárbara anda engraçado, ele vai virar essa sequência de vetores aqui. Isso utilizando a vetorização one-hot encoding. Ah, mas isso é muito ineficiente, concordo plenamente com você. Só que essa vetorização, ainda assim, ela é importante. Na aula de word embeddings, lá na frente, a gente vai ver que ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Então, um texto com K palavras em vocabulário de W palavras gera uma matriz gigantesca de 0 e 1 de N por W. Então, isso é uma coisa muito grande. Então, a representação de textos utilizando one-hot encoding leva um conjunto de dados que tem alta dimensionalidade, que tem alto volume, que tem muito espaço, que vai ser um vetor gigante com uma única informação, um único o resto é tudo zero, que basicamente não significa nada. Beleza? Ainda assim, a gente utilizou muito o one-hot encoding nas últimas aulas lá para poder fazer o condicionamento dos modelos generativos. A gente fez isso tudo aqui lá com one-hot encoding. Né? Então, tem essa funçãozinha lá no PyTorch. Né? Se você colocar o número de classes lá igual a -1, ele vai deduzir quantas classes tem e vai gerar o vetor. Então, você vê que não tem nenhuma classe para fazer isso. É só uma função mesmo que executa isso. Agora, o Word Embeddings, certo? A ideia de você ter um Word Embedding é você ter um vetor que representa aquela palavra e esse vetor ele tem um significado, ele seja um vetor semântico, ele represente alguma coisa de fato. Né? Então, um Word Embedding ele é uma função que nós já vimos, né? Achou que não ia ter mais embedding, que não ia ter mais vetorzinho Z, achou errado. Agora que a gente usa embeddings com importância mesmo. Qual que é a função? É transformar cada uma das palavras em um vetor bidimensional, né? E esses vetores eles se distribuam no espaço de embedding de acordo com a semântica da palavra, certo? Então, o Word Embedding faz a mesma coisa que o encoder, né, faz com a imagem lá no autoencoder, só que o Word Embedding faz isso para texto. Né? E é muito interessante que esse espaço de embedding, esse nosso espaço latente, ele seja compacto e ele seja semântico, ou seja, cada região tenha um significado, tenha uma semântica própria. Então, a forma mais simples de se fazer o Word Embedding no PyTorch, que não é a forma ideal, mas ela é uma forma útil, de momento, é através da camada embedding. Beleza? Então, você tem essa camada embedding, não é no TorchText, é no Torch normal. Né? Você fala qual que é o número de embeddings, ou seja, o número discreto, né, de elementos, né, que você quer gerar embedding para ele, e qual que é a dimensão do espaço de embedding, né, que seria o nosso D. Né? Então, qual que é o número qual que é a dimensionalidade do vetor de embedding. O que ele gera? Ele vai gerar no nosso caso aqui, o número embeddings é a quantidade de classes, a quantidade de palavras que eu quero codificar, certo? E o embedding de número de dimensões de espaço. O que ele cria? Ele cria um dicionário e cada número ali, né? No nosso caso, por exemplo, por isso que eu pego o vocabulário e traduzo isso no número, cada um daqueles números ali vai ser representado por um vetor de embedding de dimensões. E esse vetor de embedding, ele costuma ser gerado aleatoriamente. Então, número aleatório qualquer.
Só que ele é um vetor treinável. Durante o processo de treinamento, o modelo vai virar para esse embed aqui e falar assim, olha, essa sua posição aqui, você podia chegar um pouquinho mais para lá. Essa palavra aqui, um pouquinho mais para cima aqui, no espaço D-dimensional lá do espaço de embed. Ah, você palavra, você fica melhor nesse canto aqui. Ah, essa palavra, você podia ficar melhor nesse canto aqui. Então, durante o processo de embed, ele vai moldando o espaço. Então, ele cria os vetores aleatoriamente, eles não significam nada, mas durante o processo de treinamento eles vão ser moldados. Né? Então, o embed, ele recebe uma lista de números, cada um representando uma palavra, e gera um vetor de embedding para cada palavra. Então, como é que eu chamo? Eu crio o meu embedding lá, eu vou falar que o meu dicionário tem 10 palavras e eu quero representar essas 10 palavras em um vetor de 3 dimensões. Então, eu crio aqui, ó, cada uma das palavras aqui eu tenho duas frases. Quando eu chamo embed input, ele vai gerar um vetor para cada uma delas aqui. Vou fazer esse experimento aqui lá no código. Olha só. Antes do modelo NLP, eu vou criar aqui embeddings e embedding tags. Aqui. Depois o modelo programa de. Eu vou criar aqui. Isso aqui é a minha função que faz embed. Tá? me.embed. Eu vou falar que eu tenho aqui 10 símbolos. Eu quero 10 símbolos, eu quero com 2 dimensões só. Ele que se vira para lá, 2 dimensões. Certo? E aqui eu vou gerar uma lista. Olha só. Tokens. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza? Agora eu vou passar aqui. Token. Eu acho que eu escrevi errado. Embed com E maiúsculo. De fato, meu foi índices. Mas, tensor, claro, óbvio. Torch, tensor. Claro. Pronto! O que ele fez? Ele substituiu cada um dos índices das minhas classes, ou da minha palavra, chame lá como você quiser, por um vetor de embedding aleatório de 2 dimensões. Se eu colocar aqui 5 dimensões, ele vai gerar um vetor de embedding de 5 dimensões para cada um deles. Beleza? Dá uma olhada aqui. Então, olha só. Eu tenho um texto amostrado de uma linguagem, passo ele pelo meu tokenizer, certo? O tokenizer vai separar as palavras, virar uma lista de palavras. Depois eu passo ele pelo meu vocabulário. O meu vocabulário vai substituir as palavras por índices, né? Valores, números naturais positivos. Depois desse vocabulário, eu passo ele pelo embedding. O embedding vai gerar um vetor de embedding de D dimensões para cada palavra. Então, o embedding faz o quê? Vetorização. Beleza? O embedding faz a vetorização do meu texto. Qual que é a característica dessa camada embedding? Ele gera um vetor de embedding para cada palavra isolada. Foi o que nós vimos aqui. Cada uma das minhas palavras aqui, que eu estou passando o índice da palavra, ele gerou um vetor de embedding separado para cada um deles.
Agora, eu tenho uma outra solução que é o seguinte. Eu estou trabalhando com redes neurais. Simples. Vou trabalhar com redes recorrentes só a aula que vem. Estou trabalhando com redes neurais do tipo MLP. O tamanho da entrada é fixo. Eu não posso ter um tamanho variável. O número de palavras que eu vou receber é fixo. Certo? O que eu vou fazer com esse negócio? O que eu vou fazer com essa quantidade de palavras? Para poder ajustar a entrada da minha rede neural. Para isso que serve o embedding bag, uma bolsa de embeddings. O que ele faz? Ele vai agregar os vários embeddings dentro de um mesmo documento. E aí você escolhe a forma como ele vai fazer isso. Você vai fazer isso pela média, você vai tirar a média dos embeddings, você vai somar os embeddings, você vai achar o embedding de maior valor, max, né? Então, eu preciso gerar um embedding só para aquele documento inteiro. E não um para cada palavra. Beleza? Então, ele vai funcionar da mesma forma que o embedding, mas ele recebe um lote de palavras e me devolve o valor agregado. Nesse meu caso aqui, eu estou utilizando a soma, beleza? Dos embeddings. Então, ele vai receber várias índices de palavras e vai me retornar o somatório dos embeddings de todas as palavras. Beleza? Então, ele vai retornar um único Z que representa a frase, ou melhor, o documento inteiro. Essa é que é a diferença. Então, olha só. Eu tenho aqui, tá vendo? Mesmo embedding, só que embedding bag, o modo sample. Vou fazer aqui no texto. Vou criar o meu embedding bag. A função EB. Bag. E aqui o meu mode vai ser sum. Beleza? Agora, eu vou passar aqui, por exemplo, duas palavras. Ao invés de pegar aqui, eu vou copiar esses tokens aqui. Vou fazer dois experimentos. Primeiro é separando por vetores. E agora eu vou passar o EB bag. E vou passar esses tokens aqui. Token. What? Ah, não, desculpa. Foi erro. Vamos supor que eu tenho que passar os offsets. Então, olha só. Eu tenho os tokens e eu tenho offsets. Vamos dizer que eu tenho uma frase aqui que vai do 0 até o 2. A primeira começa no 0. 0, 1, 2. E a segunda frase começa aqui no 3. Então, 0 e 3. Eu tenho duas frases. Dois documentos diferentes. Peguei todos os documentos e coloquei um atrás do outro. Lembram dos offsets? Então, aqui eu tenho dois documentos. Então, eu tenho que passar aqui os tokens e tenho que passar os offsets. Para cá. Offsets. Ele vai me gerar dois embeddings. Um embedding somando esses três aqui, que é a primeira frase, que vai de 0, e até o 3, até aqui, e o outro vai de 3 até o final. É a segunda frase. Então, isso aqui é a somatória dos embeddings. Qual que é a vantagem? Para cada documento, eu tenho um embedding só. Então, eu tenho uma entrada fixa. É isso que o embedding bag faz de diferente aqui. Então, olha lá. Eu tenho a minha frase, passei pelo tokenize, passei pelo vocab, tenho aqui
Só que aqui eu tenho mais de um documento. Vamos supor que isso aqui é um documento só. Eu não vou retornar vários Zs. Eu tenho Z de cada palavra. Eu tenho Z1, eu tenho Z2, eu tenho vários Zs aqui, até o último. Beleza? Até o Zn dessa última palavra. Só que o que ele vai me retornar é o somatório de todos eles, que representa esse documento todo. Esse é o embedding. Certo? Então, se eu quiser fazer classificação de texto simples com PyTorch, basta fazer uma MLP. Então, eu tenho um texto de tamanho variável, um conjunto de classes, eu quero associar o texto a uma dessas classes, certo? O principal problema aqui é que os textos podem ter tamanhos diferentes, mas esse problema eu já resolvi com o embedding, certo? Como é que eu faço aqui agora? Eu posso ter, só para exemplificar nesse slide, mas dentro de classificação de textos cabem muitas coisas, né, gente? Por exemplo, classificação de sentimentos, provavelmente classificação de textos, né? Pode ter vários tipos de sentimentos, várias polaridades. Isso aqui é três polaridades, mas pode ter duas polaridades. Tem da Google com 5 polaridades, com 7 polaridades, 9 polaridades, por aí vai. Detecção de fake news, ela é uma tarefa de classificação de documentos, então, enfim, tem muitas subtarefas dessa. A gente pode realizar aqueles pré-processamentos que a gente mostrou lá de NLP para a tarefa de classificação de texto. Para a tarefa de classificação de texto, elas são úteis. Para outras tarefas de NLP, a gente não pode utilizar, ok? Que fique claro. Não é todas as tarefas, não. Para algumas tarefas a gente não pode. Então, gente, qual que é o que a gente tem que fazer aqui? Importar o dataset, nós já fizemos. Fazer alguns pré-processamentos, a gente já está utilizando o texto pré-processado. O tokenizer eu já mostrei para vocês. O vocabulário nós já fizemos. Criar o dataset data loader, já fizemos. Acabei de mostrar para vocês como que funciona o embedding bag. Agora só falta fazer a camada de classificação, que é uma rede MLP simples. Certo? Então, como é que é o nosso procedimento? Eu tenho o corpus, o tokenizer vocab, eu crio o dataset, né? O meu dataset, eu tenho que fazer aquele collation, né? Que ele vai juntar lá os documentos dentro do lote. No lote, eu vou passar aqui para o embedding bag, que ele vai gerar os embeddings para cada documento, um para cada documento, e daí eu passo para uma camada linear simples que vai gerar os scores de classificação para cada classe. Uma coisa mais simples que isso, impossível. Então vamos aqui, modelo. Olha, modelos text sentiment. Beleza? Eu tenho o tamanho do vocabulário, o tamanho do meu de embed e o número de classes. Aqui eu tenho uma camada de embedding bag. Nós já sabemos. E aqui uma camada linear. A saída do meu embedding bag é o tamanho da dimensão de embedding, né? Para o número de classes é a saída, né? O one hot encoding da saída. E pronto. Peguei o texto, chamei os offsets, tem que chamar o embedding lá com o texto e com os offsets. Aqui vão ter os valores. Vai gerar um lote, né, de embeddings, um para cada documento, mando para camada linear e pronto, saída. O meu loop de treinamento não tem nada demais. É um loop de treinamento clássico lá do mês que a gente usou para fazer classificação de imagens, exatamente o mesmo. Aqui, ó. A única diferença aqui é que no meu treino loader, ele retorna os offsets, né? X, offsets, Y. 0 grade. Chamo o meu modelo, chamo o X e os offsets, ele vai retornar as predições. A minha função de custo que eu estou utilizando aqui é a entropia cruzada. Beleza? Calculo o erro, retropropago, otimizo, faço as mesmas coisas aqui para avaliar. Aqui eu calculo só
o valor da acurácia, né, para fazer o acompanhamento. Nada demais. Isso aqui eu estou utilizando também, esse restinho, que eu gostei muito daquele negócio de ficar acompanhando a curvinha durante o treinamento, atualizando em tempo real. Eu coloquei isso aqui no modelo de treinamento. Vamos jogar aqui. Agora eu vou treinar esse texto, esse modelo aqui de polaridade. Vou pegar 50, meu D, né, a dimensão do meu espaço de média com 50, e o número de classe é igual a 2, né, que só tem duas polaridades lá. Chamei a minha classe e chamei o meu treino lá com o treino loader de polaridade, 15 épocas. Algum errinho? O que foi aqui? Não rodei. Então tá aqui. Primeira época, para frente foi rápido. Ele está rápido assim, lembrando, porque é um modelo muito simples, né, e são só 30 mil documentos. Aí a função de custo vai diminuindo, a minha acurácia vai subindo, já está batendo em 80 e alguma coisa por cento aqui, estabilizou já. Então, pelo menos não overfitou ainda. Ele já. Não, só atualizou. Ele está com a acurácia até muito boa para um modelo tão simples assim. O que esse treinamento está fazendo aqui? A maior parte do treinamento está em organizar os embeddings, né? Lá na memória. Então já até terminou aqui. Pronto. Tá aqui, deve ter parado aqui com alguma coisa de 80%, quase 90%. Eu acho que chegou a bater 90%, mas 80 e tantos por cento. E ele não vai conseguir ser melhor do que isso. Né? Ele não vai conseguir ser melhor do que isso. Ele não vai conseguir ser melhor do que isso, porque nem de longe trabalhar com MLP é a melhor ferramenta para poder trabalhar com texto, nem de longe. Né? Então, o problema, os textos não têm tamanho fixo. Quanto maior o tamanho do texto, mais complexo é o contexto. E aí, como é que eu estou pegando o contexto? Estou pegando palavras isoladas e somando os embeddings para poder gerar o contexto. Então, isso, tudo bem. Para um texto pequeno, certo? Um texto simples, um texto curto, talvez isso funcione bem, entendeu? Porque aí o que vai fazer? Nós já vimos lá, né? O classificador ele é um modelo de discriminação. Ele vai fazer de tudo para separar as duas classes lá no espaço de embedding, criar o hiperespaço de separação, né? A fronteira de decisão entre as classes. O que ele vai fazer é isso. O treinamento dele é fazer isso. Então ele vai maximizar isso. E para ficar fácil lá para aquela camada linear no final, identificar, quando o somatório dá nessa região, é de tal classe, dá nessa região, tal classe. Mas isso nem de longe funciona com texto grande, ou para outras tarefas que não sejam classificação, porque o contexto ele é muito mais complexo do que a simples soma dos embeddings das palavras. E a única forma de resolver isso é utilizando com redes recorrentes, que são o tema da nossa próxima aula. Beleza? Então, na nossa próxima aula, a gente vai utilizar uma estrutura muito parecida, inclusive o modelo é muito parecido, só que ao invés de uma camada MLP no final, de uma camada não, né, de uma camada linear no final, eu vou ter uma camada de uma rede recorrente, seja ela uma RNN ou uma LSP. Ok? Então é isso, pessoal, por hoje é isso. Eu achei que a aula ia ser mais curta, né? Mas na verdade a aula foi curta, que a gente também teve umas interrupções. E espero vocês na nossa próxima aula sobre redes neurais recorrentes e processamento de texto. Vejo vocês lá.